Olá pessoal, meu nome é Igor, sou estudante de enfermagem na Universidade de Brasília e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a doença de Chagas. Pessoal, essa temática vai ser dividida em duas partes, tá? A segunda parte pode ser encontrada na descrição desse vídeo. Caso você tenha interesse apenas em um ponto específico dessa temática, você pode acessar a barra de tempo desse vídeo ou ir até a descrição e localizar o período do vídeo em que a temática desejada está sendo apresentada, ok? Nesse primeiro vídeo nós vamos abordar aspectos históricos da doença de Chagas, classificação taxonômica, morfologia das formas evolutivas, ciclo de vida e transmissão da doença. Então vamos lá? Iniciaremos essa apresentação com alguns aspectos históricos da doença, ok? Primeiramente, é importante compreendermos que a doença de Chagas é uma doença muito antiga, que provavelmente se instalou nas Américas há cerca de 100 milhões de anos, uma vez que nesse período já se encontrava no nosso planeta os componentes da tríade epidemiológica dessa doença, ou seja, já existiam o parasito, o inseto vetor e os seus hospedeiros. É importante ressaltar, pessoal, que a doença de Chagas acomete mamíferos, mas como o nosso foco é a patogenia no ser humano, nós não vamos falar hoje sobre outras espécies de mamíferos, ok? Muito bem, essa doença habitualmente é endêmica da América do Sul e se estende também até o sul dos Estados Unidos. Apesar de tão antiga, a primeira descrição dessa doença surge apenas em 1909, quando um médico e pesquisador brasileiro chamado Carlos Chagas integrou a equipe de Oswaldo Cruz e se tornou responsável pelos trabalhos de combate à malária no interior de Minas Gerais. Como todo bom cientista, Carlos Chagas foi levado pela sua curiosidade e passou a examinar pessoas e animais da região, buscando informações sobre as principais patologias do local. Durante esses estudos, ele identificou a presença de um hemoparasito flagelado em animais silvestres, triatomíneos, que são conhecidos popularmente como barbeiros, e por fim conseguiu identificar esse mesmo parasito no sangue de Berenice, que era uma menininha de 2 anos de idade que apresentava febre e é considerada o primeiro caso humano da doença de Chagas. Nessa ocasião, Carlos Chagas também descreveu a morfologia e a biologia do parasito, que foi denominado de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu mentor Oswaldo Cruz. Então, galera, Carlos Chagas é motivo de muito orgulho para nós brasileiros, pois ele foi o único cientista do mundo que conseguiu determinar os hospedeiros invertebrados e vertebrados, manifestações clínicas das fases iniciais e mais avançadas da doença, bem como descreveu o seu agente etiológico. Mas enfim, o que aconteceu com a Berenice, né? Em 1962, ela foi submetida a uma minuciosa avaliação clínica e através do xenodiagnóstico, que é um exame que nós vamos detalhar na parte 2 desse vídeo, quando falarmos de diagnóstico da doença, mas através do xenodiagnóstico foi possível isolar os parasitos de seu sangue. Nessa ocasião, mesmo portando a doença durante 53 anos, a paciente apresentava-se normal no que tange às manifestações clínicas da doença. Posteriormente, em 1978, Berenice foi reavaliada e novamente não foi observado qualquer alteração clínica atribuível à doença de Chagas. Berenice morreu no dia 11 de setembro de 1982, com 75 anos de idade e 73 anos de infecção pelo Trypanosoma cruzi. Inclusive, a sua causa mortis não foi atribuída à doença de Chagas. Quanto à classificação taxonômica da doença, o Trypanosoma cruzi está classificado no reino protista, subreino protozoa, filo Sarcomastigófora, subfilo Mastigófora, classe Zoomastigófora, ordem Kinetoplastida, que nós vamos detalhar um pouquinho mais no slide seguinte, subordem Trypanosomatida, família Trypanosomatida, gênero Trypanosoma. Bom, o Trypanosoma cruzi é classificado na ordem Kinetoplastida, no qual reúne flagelados que possuem uma única mitocôndria, como aqui está representado em roxo, que percorre toda a extensão do parasito. E essa mitocôndria contém uma alta quantidade de DNA, né, que frequentemente aparece condensado em uma região próxima aos corpúsculos basais do flagelo, que é essa região aqui mais em roxo. Essa região que contém o DNA mitocondrial é chamada de cinetoplasto e resulta inclusive na denominação da ordem Kinetoplastida, onde além do Trypanosoma cruzi nós encontramos também a leishmania, causador da leishmaniose.
Bom, durante o ciclo de vida, pessoal, o Trypanosoma cruzi apresenta três principais formas de vida. A forma amastigota caracteriza-se por ser esférica, altamente replicativa e é encontrada no hospedeiro vertebrado. Ela possui pouca mobilidade e um flagelo curto não exteriorizado. A forma epimastigota é a forma replicativa encontrada no hospedeiro invertebrado. Ela é mais alongada, com cinetoplasto justanuclear e anterior ao núcleo. Além disso, elas são móveis e não é infectante ao ser humano, tá? A forma tripomastigota é a forma infectante ao ser humano e não é replicativa. Também é alongada e apresenta o cinetoplasto posterior ao núcleo, próximo à extremidade. São móveis e podem ser classificadas em forma sanguínea, que é a forma circulante na corrente sanguínea do ser humano, ou metacíclica, que é a forma eliminada nas fezes do inseto vetor e, portanto, é a forma infectante. A forma tripomastigota metacíclica se difere da forma sanguínea por ser mais alongada e apresentar em sua superfície proteínas que favorecem a invasão do hospedeiro. Bom, agora nós vamos observar um pouquinho do ciclo de vida, né? E observar também em que momento cada forma evolutiva dessas que a gente acabou de falar aparece. Então, ao se alimentar de um hospedeiro infectado, o triatomínio ingere junto com o sangue as formas circulantes tripomastigotas. Ao alcançar o estômago do barbeiro, elas começam a se diferenciar em epimastigotas que migram para o intestino médio desse inseto e vão se multiplicando por divisão binária ao longo desse caminho. Na porção final do intestino, os epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos que vão ser eliminados nas fezes desse inseto próximo ao local da picada. Assim, quando o ser humano coça o local, ele favorece a entrada das fezes do triatomínio contendo os tripomastigotas metacíclicos, fazendo então com que esse parasito consiga penetrar na pele ou na mucosa. Uma vez dentro do organismo do hospedeiro humano, a forma tripomastigota se transforma em amastigota no interior das células humanas, que iniciarão o processo de multiplicação por divisão binária simples até chegar um momento em que a célula humana fica tão cheia de parasitos que ela rompe e libera as formas tripomastigotas sanguíneas para a circulação sanguínea. Essas tripomastigotas que caíram na corrente sanguínea podem atingir outras células de qualquer tecido para cumprir novos ciclos de replicação ou podem ser ingeridas por um triatomínio e assim reiniciar o ciclo. Eu vou deixar, pessoal, na descrição um vídeo muito interessante produzido pelo canal Butantan, onde eles mostram, a partir de uma visão microscópica, as formas evolutivas do Trypanosoma cruzi, observados em células, então vale muito a pena conferir, tá? Pessoal, agora falando um pouquinho sobre a transmissão da doença, né? A via vetorial é a principal forma de propagação desse parasito, tá? A transfusão sanguínea é a segunda principal via de transmissão do Trypanosoma cruzi e essa via tem maior importância em países da Europa e Estados Unidos, que são locais onde não se faz os testes para detectar a doença de Chagas em doadores de sangue, tá? O que contribui para o aumento da transmissão nessas localidades, tá? Então, pessoal, o problema imigratório também contribui para a doença de Chagas, né? Então, imaginem só que um morador aqui da América do Sul que tem a doença de Chagas migra para um país como Estados Unidos e Europa ilegalmente, né? Portando essa doença. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles oferecem ali uma quantia, que eu não vou saber especificar exatamente, mas eles oferecem uma quantia para doadores de sangue, né? Então, muitas dessas pessoas que chegam ilegalmente a esses países doam sangue por causa do dinheiro, né? Então, como não tem essa fiscalização do sangue, a pessoa pode acabar transmitindo a doença de Chagas via sangue. Bom, outra transmissão, né, outra via de transmissão é a congênita ou transplacentária, que pode ocorrer quando existem ninhos de amastigotas na placenta e esses ninhos se rompem, podendo alcançar a circulação fetal. A transmissão oral pela ingestão de alimentos contaminados tem ganhado especial importância, uma vez que já foram registrados surtos no Brasil em 2006, em Santa Catarina,
onde dezenas de pessoas se contaminaram após ingerir caldo de cana contaminado. Surtos frequentes no Pará também foram associados à ingestão de açaí contaminado. Então, o triatomínio pode se esconder nos cachos de açaí e, ao serem triturados junto com o alimento, eles podem contaminar todo o açaí. A transmissão também pode ocorrer em casos de acidente de laboratório, apesar de não ter tanta importância epidemiológica, mas é possível. E, por fim, a outra forma de transmissão que ainda é questionada, que é a via sexual. Então, existem diversos trabalhos que demonstraram a presença do Trypanosoma cruzi nas secreções vaginais das mulheres e no sêmen dos homens, mas a transmissão efetiva ainda está sendo avaliada, ok? Ainda sobre a transmissão sexual, um trabalho, inclusive, desenvolvido pela Universidade de Brasília, demonstrou que essa via ocorre efetivamente em camundongos, tá? Então, para se chegar a essa conclusão, os pesquisadores realizaram o cruzamento de animais infectados com Trypanosoma cruzi, ou seja, animais que estavam em fase aguda da doença foram cruzados com animais que não estavam infectados. E aí, posteriormente, os animais sadios foram avaliados e passaram a apresentar o parasita em sua circulação. Então, como demonstrado, né, pelas reações de PCR que identificaram o DNA do Trypanosoma cruzi no sangue desses animais. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição o link para a leitura do artigo, caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, nessa primeira parte era isso que eu queria conversar com vocês. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, comente aí no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe a parte 2 do vídeo, tá bom? Abração!